Agora sim, vamos chamar uma reunião ministerial do G20, claro, das 20 maiores potências globais reunidas, e o presidente Lula está comandando os trabalhos nesse exato momento. Confere, minha diretora Helena. Agora sim. E companheiras, ministros e ministros, meu companheiro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos para esta reunião de ministros e ministras das Relações Exteriores do G20. Agradeço a presença do presidente da Assembleia Geral, Filemon Yang, e do secretário-geral, Antônio Guterres. É uma satisfação ser antecedido pelo presidente Ramaphosa. Pela primeira vez na história, os países do G20 se reúnem na sede da ONU em encontro aberto a todos os membros da organização. Essa não foi uma decisão trivial. Ela é coerente com nossa profunda convicção de que as Nações Unidas são e devem continuar sendo o coração do sistema multilateral. O Brasil está trabalhando com afinco para conseguir avanços concretos na agenda do G20. No centro das nossas prioridades está a luta contra as desigualdades em todas as suas formas. Essa preocupação permeia os 3 eixos que guiam nossa presidência. O primeiro é a inclusão social. Em julho último, adotamos as bases para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já está aberta a adesões e será oficialmente lançada em novembro. A Aliança vai mobilizar recursos técnicos e financeiros para promover uma cesta de políticas públicas de eficácia comprovada contra esses flagelos. O segundo eixo é o enfrentamento da mudança do clima. Como disse o nosso presidente, o G20 é responsável por 80% das emissões globais de gases de efeito estufa. Sua liderança na missão de conter o aquecimento a 1,5 grau fará a diferença para todo o nosso planeta. O Brasil trouxe para o debate climático atores como os bancos centrais e bancos públicos de desenvolvimento para garantir uma transição justa. Aprovamos o primeiro documento multilateralmente acordado sobre a bioeconomia. O terceiro eixo é a reforma da governança global, foco principal dessa reunião. Como disse ontem no meu discurso de abertura da Assembleia Geral, a comunidade internacional está correndo em círculos. Não conseguimos responder aos desafios globais, porque trocamos o multilateralismo por ações unilaterais ou arranjos excludentes. Não trabalhamos juntos porque as instituições multilaterais estão desacreditadas. Para romper esse ciclo vicioso, precisamos de coragem para mudar e empenho para superar as diferenças. Nossa capacidade de resposta é prejudicada, em particular, pela falta de representatividade que afeta as organizações internacionais. Se os países ricos querem o apoio do mundo em desenvolvimento para o enfrentamento das múltiplas crises do nosso tempo, o Sul Global... Muito bem, muito bom. Enquanto a gente ia acompanhando, claro, as últimas falas, a fala segue em curso, claro, do presidente Lula, diretamente da reunião do G20 na Organização das Nações Unidas. Eu acho que o momento mais relevante ali é a insistência, né, Mano Ferreira? Me ajuda aqui a entender o simbolismo por trás do fato que o Lula segue falando tanto nas mudanças climáticas, na pauta ambiental, enquanto isso o Brasil, nos principais centros urbanos e em toda a sua extensão territorial, segue queimando, vamos ser sinceros. O que você acha? Pois é, essa é uma pauta com muito potencial para o Brasil, mas para isso se concretizar, a gente precisa fazer o nosso dever de casa. E é estranho que Lula priorize tanto teoricamente isso no discurso internacional e não tenha pautado internamente, por exemplo, a regulamentação do mercado de carbono, que é um avanço institucional muito importante para que a gente possa, de fato, se inserir globalmente nessa agenda. Ou seja, é importante que o Brasil paute
a pauta da transição energética, das mudanças climáticas e da economia verde. Mas também precisamos sair do discurso e ir para a ação. Senão, o que ocorre é uma fragilização da nossa credibilidade internacional. Na política externa, nós temos algumas moedas no ambiente das negociações. A moeda militar, o Brasil não tem. A moeda econômica não é tão atrativa assim. Outra moeda que resta é a legitimidade, a credibilidade da nossa política. E, para isso, a gente precisa alinhar o discurso com a prática. E a gente ainda está longe de fazer isso, infelizmente. A fumaça das queimadas expõe também uma falha grotesca entre dados e informações, uma falta de coesão também das informações entre os diferentes órgãos aqui no Brasil. E a gente está sentindo aqui, principalmente na metrópole, aqui em São Paulo, na principal metrópole do país, a qualidade do ar está, assim, chega a ser enlouquecedor o fato que você está perambulando por São Paulo e sente um bafo quente ali na tua cara, nas principais ruas aqui. Pepe, isso que o Mano trouxe é fato. Ele chega no governo, o presidente Lula chega ao governo como campeão das causas ambientais, mas nessa regulação do mercado de carbono, principalmente, ficou só no gogó. E as queimadas seguem chamejando por aí. O que você acha? Maria, eu discordo do que o Mano colocou aqui e discordo do que você falou também. Né? Primeiro que é o seguinte, tem que separar o que é conjuntural do que é estrutural. Né? Claro que tem queimadas, claro que por conta do efeito estufa, da vinda de eventos extremos climáticos cada vez mais constantes no mundo e no Brasil, as queimadas vão ser mais realidade. É claro que também o governo tem parcela de culpa, né, por não ter conseguido montar uma estrutura para impedir as queimadas. Mas é bom lembrar o seguinte, né, o problema do governo Lula, para mim, é nem esse. O problema do governo Lula é que o Lula não sabe o que é fazer uma proposta de políticas ambientais claras e consistentes. E não tem nada a ver com regular o mercado de crédito de carbono. É bom lembrar que está tendo a discussão no Congresso Nacional exatamente sobre esse tema. Né? Foi aprovado, se não me engano, em uma das comissões, está sendo discutido. Né? No governo Bolsonaro ainda. Mas isso é completamente, no meu modo de ver, periférico. Não é importante. Eu até acho que, dependendo do ponto de vista que você regula o mercado de carbono, o que você faz é o seguinte, você dá condição de países desenvolvidos continuarem poluindo e se desenvolver, deixando os países do hemisfério sul na pobreza, que absurdo, pagando esmola por meio de crédito de carbono. Então nós temos que ter uma política de desenvolvimento clara, econômica, que faz que o Brasil saia da inércia, consiga desenvolvimento e, ao mesmo tempo, proteger a sua floresta. Vocês já ouviram falar no famoso INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Sim. Diariamente, o governo federal vai lá e tem um gasto diário de R$ 1.500 para eles entregarem um relatório diário da qualidade do ar no Brasil. E fazendo assim, por imagens de satélite, projetando ali a qualidade do ar e o impacto das queimadas. Todos esses relatórios estão sendo sonoramente ignorados por setores do governo federal nesse momento, mostrando, no mínimo, um descaso ou uma falta de iniciativa para realmente se apoiar no que há de melhor sendo produzido aí nas esferas de governo. Fato, isso é notícia. Não tem nenhuma torcida nisso. Pelo contrário. Eu acho o grande problema? David. É que ele vai lá no G20, numa reunião, e os conflitos internos não são resolvidos aqui. A Marina Silva, recentemente, falou sobre a criação de um órgão para fiscalizar e até mesmo punir as pessoas que estão provocando as queimadas. Só que o poder de legislar é do Congresso Nacional e houve um ruído muito grande em relação a isso aqui no Brasil ao longo da semana passada e dessa semana. E aí o Lula vai fazer esse discurso no G20 sem resolver os conflitos internos, porque o Congresso já se manifestou também. Só respondendo rapidamente, Pepe. Primeiro, o potencial financeiro do mercado de carbono é gigantesco e isso é um grande potencial para o Brasil. Não dá para chamar isso de esmola. Segundo, como isso se integra com o combate a queimadas. Porque você cria mais incentivos para, economicamente, você ter agentes dentro do Brasil, as pessoas e empresas preocupadas com a preservação, porque lucram com a preservação. Isso faz com que você tenha mais gente trabalhando contra queimadas, porque queimada quer dizer prejuízo, enquanto preservação quer dizer lucro. Para isso ser verdade, nós precisamos regulamentar o mercado de carbono e trazer dinheiro de fora para cá, para que a gente financie a manutenção das nossas florestas através, sim, dos países ricos. O que tem de errado nisso, Pepe? Rapidamente que eu preciso seguir adiante. Muita coisa pra gente trazer. Essa pauta é totalmente periférica, não é importante. É isso. O que acontece quando você pega o Brasil, por exemplo, pega a Amazônia, embaixo da Amazônia tem a maior riqueza do mundo. Em cima da Amazônia
tem a maior desgraça e pobreza do mundo, né? O índice de desenvolvimento humano da Amazônia é um dos piores do Brasil, não é? E o que uma pessoa como o Mano fala? Ah, vamos crédito de carbono, pessoal do Sudeste aqui, sentado no ar-condicionado, olhando para o pessoal do Norte. Nordestino, Pepe. Olhando o pessoal do Norte. Que discurso é esse? Olhando o pessoal do Norte. Olhando o pessoal do Norte. Gente. Olhando o pessoal do Norte e apontando como é que ele tem que fazer. Como é que ele tem que fazer para se desenvolver. Pelo contrário, nós temos que criar condições dessas pessoas conseguir desenvolver protegendo a Amazônia. E o mercado de crédito de carbono regulado é apenas mais um instrumento para isso e, dependendo da forma que se coloca, é um atraso e retrocesso, sim. É uma discussão que está em aberto aqui, mas, claro, Mano, você, como nosso representante nordestino... Vamos partir para o break aqui para você que está nos assistindo também.